Jesus Cristo revelou aos seus discípulos um dos momentos mais aterrorizantes da história do universo, com apenas uma frase: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Nós sempre ouvimos falar sobre como ele foi expulso. Os sermões descrevem a rebelião, os teólogos debatem as causas, os poetas tentam capturar a tragédia. Mas você já parou para pensar no que aconteceu no exato minuto em que a batalha terminou? No milissegundo em que 1/3 das estrelas do céu foi varrido para o abismo, como ficou a sala do trono de Deus? O que os anjos que permaneceram leais sentiram ao ver o querubim ungido, coberto de pedras preciosas, transformar-se num monstro de trevas em queda livre? Havia ali seres de luz que conheciam Lúcifer desde antes da fundação do mundo. Seres que haviam cantado ao seu lado, que haviam voado em formação ao seu redor, que reconheciam cada timbre da sua voz como parte da harmonia mais sagrada do universo. E eles assistiram. Eles viram tudo. Hoje nós vamos abrir as cortinas da eternidade. Vamos entrar naquele milissegundo proibido, que nenhum livro de teologia ousou descrever com profundidade suficiente. Descubra os 3 eventos assustadores que aconteceram no céu exatamente 1 minuto após a queda de Lúcifer e qual foi o contra-ataque imediato do Criador. Antes de entrarmos no momento da expulsão, precisamos compreender uma verdade que a maioria dos cristãos jamais considerou com toda a sua força. Para entender o horror do que aconteceu, precisamos entender quem caiu, não o que ele se tornou, quem ele era. Porque a enormidade de uma queda só pode ser medida pela altitude do lugar de onde se cai. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, recebe uma das visões mais extraordinárias e perturbadoras de toda a Escritura. Deus o instrui a entoar um lamento. Não um simples lamento, um lamento fúnebre sobre o rei de Tiro, mas que transcende qualquer rei humano e alcança uma figura que habitou nas próprias câmaras da eternidade. E as palavras que Deus escolhe para descrever este ser são palavras que deveriam nos fazer parar completamente. Deveriam nos fazer sentar em silêncio por um longo momento antes de continuarmos. Porque Deus chama este ser de o selo da perfeição. Em hebraico, Choten Toknit, o padrão completo, a medida máxima, a obra-prima suprema. Pense nisso. Em todo o universo criado, repleto de nebulosas que se estendem por bilhões de anos-luz, repleto de hierarquias angélicas, de uma complexidade que a mente humana sequer começa a processar, repleto de mundos e dimensões e planos de existência que estão além do nosso alcance mais imaginativo, Deus aponta para este ser e diz: este é o selo da perfeição. Este é o máximo que a criação pode alcançar. Esta é a obra que encerra em si mesma toda a beleza possível de um ser criado. E não era apenas beleza estética, embora a descrição de Ezequiel também nos apresente isso com uma riqueza deslumbrante. Sardônio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Cada pedra preciosa incrustada em sua forma como um instrumento de refração da glória divina. Quando a luz de Deus tocava Lúcifer, ele não a absorvia, ele a multiplicava, ele a dispersava em 1000 direções, como um prisma cósmico que transformava a glória singular do Criador numa sinfonia visual de cores e intensidades que os outros anjos jamais poderiam gerar sozinhos. Ele era, em seu próprio ser, uma forma de louvor permanente. Sua simples existência era adoração. Mas há algo ainda mais profundo. Ezequiel nos diz que Lúcifer habitava no Monte Santo de Deus. Ele andava no meio das pedras de fogo. Esta linguagem, na cosmologia hebraica, é a linguagem do acesso máximo,
das câmaras internas, do círculo mais íntimo da presença divina. Enquanto outros anjos executavam funções específicas em diferentes esferas da criação, Lúcifer tinha passagem livre ao epicentro, ao coração do universo, a própria sala onde o Eterno se assentava sobre seu trono de glória. E ali, naquele lugar que era literalmente o centro de toda a realidade existente, Lúcifer exercia sua função suprema. Ele era o guardião do trono. Deixe essa frase repousar por um momento. O guardião do trono de Deus, não um mensageiro, não um soldado nas fronteiras da criação, não um executor de tarefas no plano material. O guardião do próprio trono, o ser que, de todos os seres criados, estava designado para habitar na proximidade mais imediata da presença divina, para proteger a santidade daquele espaço sagrado, para ser o último elo entre o Criador e toda a sua criação. Se você tentasse mapear a hierarquia do universo espiritual como uma estrutura de poder, Lúcifer ocupava o degrau imediatamente abaixo do incriado, imediatamente abaixo de Deus mesmo. Então ele caiu. Não foi um processo gradual. Não foi um debate filosófico que se estendeu por eras, enquanto os outros anjos esperavam o resultado. Não foi uma negociação, não foi uma audiência, não foi um tribunal com arguições e contra-arguições que se prolongaram pela eternidade. Quando a Escritura descreve a expulsão de Lúcifer, ela usa a imagem mais violenta, mais súbita, mais absolutamente instantânea que a linguagem humana pode comportar. Um relâmpago. Jesus não disse que Satanás desceu do céu. Não disse que foi removido do céu. Não disse que partiu do céu. Disse que o viu caindo como um relâmpago. A palavra grega usada neste versículo, astrape, é a mesma palavra usada para descrever o flash de iluminação que rasga o céu noturno e desaparece em uma fração de segundo. É a palavra do repentino, do violento, do irresistível. Um relâmpago não pode ser negociado, não pode ser detido no meio do caminho, não pode ser persuadido a mudar de direção. Ele simplesmente acontece, com toda a força da eletricidade cósmica, e em um instante tudo muda. A soberba de Lúcifer havia crescido. Isso nós sabemos. Isaías 14 nos descreve os 5 eu vou da sua rebelião, 5 declarações de autoproclamação que revelam uma mente que havia começado a se contemplar mais do que a contemplar ao Criador. Subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Sentar-me-ei no monte da congregação. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. 5 vezes o pronome eu, como o pivô de um universo que foi criado com Deus como centro. 5 declarações que invertiam a ordem fundamental da realidade. E em cada uma delas, você pode ouvir o processo de um ser que havia começado a usar a própria perfeição que Deus lhe dera como instrumento de afastamento do doador. Ezequiel confirma isso com uma precisão que deve nos fazer tremer. O teu coração se elevou por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lúcifer não pecou apesar da sua beleza. Ele pecou através da sua beleza. A mesma perfeição que o tornava o selo da perfeição tornou-se o veneno que envenenou sua vontade. Ele olhou para si mesmo, e o que deveria ter levado sua contemplação de volta ao Criador, porque toda perfeição é apenas um reflexo dele, tornou-se um espelho que aprisionou seu olhar em si mesmo. E no momento em que esse processo atingiu o seu pico absoluto, no momento em que a iniquidade finalmente encontrou o seu telos, a sua forma completa dentro dele, a resposta divina foi imediata. A justiça agiu com a velocidade de um raio. Não houve hesitação da parte de Deus.
Não porque Deus seja impaciente ou impulsivo, mas porque quando a santidade encontra a iniquidade, a separação é tão inevitável quanto a lei da gravidade que separa a pedra do precipício assim que o contato com o solo é rompido. Não é crueldade, é ontologia, é a natureza das coisas. A luz e as trevas não podem coexistir no mesmo espaço. E assim, com a força e a velocidade que apenas o Todo-Poderoso pode mobilizar, o querubim ungido foi lançado para fora, e com ele, 1/3 dos anjos. A escala deste evento é uma das coisas mais difíceis para a mente humana absorver. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, nos diz que a cauda do grande dragão arrastou a 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Teólogos e estudiosos da Escritura compreendem que este versículo faz referência à queda original, ao momento em que os anjos, que haviam seguido Lúcifer em sua rebelião, foram expulsos junto com ele. 1/3. Se os astrofísicos modernos debatem se a Via Láctea sozinha contém 200 bilhões de estrelas, e se as estrelas, no livro do Apocalipse, são uma metáfora para os seres angélicos, então o que estamos tentando imaginar é um evento de uma magnitude que transcende qualquer catástrofe que a história humana jamais registrou. Guerras, impérios, civilizações inteiras varridas da superfície da Terra, tudo isso juntos não começa a se aproximar do peso de 1/3 da hoste celestial sendo expulsa num único momento cósmico. O céu foi rasgado de dentro. E então aconteceu a primeira das 3 coisas mais aterradoras. O primeiro dos 3 eventos que ninguém costuma descrever quando conta a história da queda de Lúcifer. O lugar ficou vazio. Não estamos falando de um cargo administrativo que pode ser redistribuído numa reunião de planejamento. Não estamos falando de uma função que qualquer outro anjo poderia simplesmente assumir com um treinamento adequado. O posto de Lúcifer não era uma posição entre muitas, era a posição. Era o lugar de máxima proximidade com o Eterno dentro da criação. Era o posto do guardião do trono, o ser que servia como a interface sagrada entre o incriado e o criado, entre a glória infinita de Deus e toda a sua obra. E este posto não havia sido deixado vago por uma aposentadoria ou por uma promoção. Havia sido deixado vago pela maior catástrofe moral que o universo havia testemunhado até aquele momento. Pense no que significa um vácuo de poder desta natureza. Em termos humanos, nós temos alguma capacidade de entender vácuos de poder. Quando um líder extraordinário cai, quando um general incomparável é retirado do campo de batalha, quando um estadista de grandeza única deixa o cenário, há um desequilíbrio. Há um espaço que não pode simplesmente ser preenchido, porque a presença singular daquele ser não pode ser simplesmente replicada. Mas qualquer vácuo de poder humano é infinitamente menor do que o que aconteceu na sala do trono no momento seguinte à expulsão de Lúcifer. Porque Lúcifer não era apenas o melhor entre os iguais. Ele era uma categoria à parte. Ele era o selo da perfeição. E agora essa perfeição havia sido rasgada e lançada para fora. Os anjos que permaneceram, os 2/3 que mantiveram sua lealdade ao Criador, como processaram este momento? Eles haviam conhecido Lúcifer desde antes que o tempo começasse a contar. Eles haviam estado na sua presença, ouvido sua voz, recebido direção sua. Para eles, Lúcifer não era uma figura distante ou mítica. Era um ser concreto, presente, real, com quem eles interagiam na intimidade da vida celestial. E em uma fração de segundo que durou o relâmpago, ele havia desaparecido. Não apenas ele, mas 1/3 deles, 1/3 dos que eles conheciam, 1/3 do coral, 1/3 da comunidade.
O choque desta percepção não tem equivalente humano adequado. Mas se você quiser tentar se aproximar minimamente dele, imagine acordar numa manhã e descobrir que 1/3 de todos os que você ama simplesmente não existe mais. Não morreu, não viajou, não se afastou. Foi varrido. Foi lançado para fora da esfera da sua realidade com a violência de um relâmpago cósmico. E o mais extraordinário, foi varrido por uma justa decisão do próprio Deus que você ama e serve. Como você processa emoções tão contraditórias? A lealdade ao Criador e a percepção visceral da ausência daqueles que eram parte da sua existência. Esta é a dimensão emocional e existencial que os anjos leais precisaram navegar naquele minuto imediato após a expulsão. E nós mal começamos a contemplar sua profundidade. Mas havia uma dimensão da ausência de Lúcifer que era ainda mais imediata, ainda mais fisicamente presente, ainda mais impossível de ignorar. E ela não estava no trono vazio do guardião. Ela estava no ar, no silêncio. Ezequiel 28, versículo 13, contém uma das afirmações mais fascinantes e menos exploradas de toda a profecia bíblica. Dentro da descrição do esplendor original de Lúcifer, em meio às pedras preciosas e ao acesso ao Monte Santo, há uma frase que teólogos debateram por séculos. A confecção dos teus tambores e pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. A tradução exata varia entre as versões e o hebraico original usa termos que apontam para instrumentos de percussão e de sopro, mas o princípio é consistente através das interpretações mais cuidadosas. Os instrumentos musicais não eram algo que Lúcifer carregava. Eram algo que estava nele. Eram parte de sua constituição, incorporados em seu próprio ser no ato da criação. Lúcifer não era apenas um músico talentoso no coral celestial. Ele era o instrumento. Ele era a música. Sua própria natureza foi criada para gerar sons que os outros seres simplesmente não podiam produzir, sons que eram parte integral da adoração que ascendia ao trono de Deus. Ele não precisava pegar um instrumento para louvar. Cada movimento de sua forma esplendorosa, cada vibração de seu ser glorioso, cada passo sobre as pedras de fogo era em si mesmo um ato musical, uma contribuição à sinfonia contínua que envolvia o trono eterno. E além do seu próprio ser musical, ele era o maestro, era o ministro de adoração do céu, aquele que coordenava, que direcionava, que eleava o louvor coletivo de toda a hoste angélica para além do que qualquer um deles poderia alcançar individualmente. Sob a sua liderança, a adoração celestial era mais do que a soma de suas partes. Era algo transcendente, algo que ressoava com a plenitude da glória divina, de uma maneira que o próprio Deus havia designado e criado para acontecer através deste ser singular. Agora, ele havia sido expulso. E com ele, 1/3 do coral. Imagine o que aconteceu àquela música no momento imediatamente seguinte ao relâmpago da expulsão. Não é preciso nem imaginar todo o drama teológico da situação, toda a enormidade moral do que havia acontecido. Basta considerar a pura realidade musical. Você está no meio de uma sinfonia de proporções cósmicas. Uma sinfonia que nunca havia parado desde antes que o tempo tivesse começado. Uma sinfonia que era tão fundamental à vida no céu quanto o ar é fundamental à vida na Terra, porque era a expressão contínua da relação entre o Criador e sua criação. A voz mais poderosa, o instrumento mais singular, o maestro absoluto e 1/3 de todos os músicos, de repente e instantaneamente, não estão mais lá. O que acontece naquele momento com a música? Ela para. Não gradualmente. Não com um fade-out elegante. Não com uma coda
que resolve as harmonias abertas antes de chegar ao silêncio. Ela para como para uma sinfonia quando o maestro cai do pódio e um terço da orquestra simplesmente desaparece da cadeira no meio de uma nota. O que resta é o silêncio, mas não o silêncio tranquilo de uma noite de paz. É o silêncio que grita. É o silêncio que é tão presente quanto qualquer som, porque está cheio da ausência de tudo que havia estado ali. É o silêncio do vácuo, o silêncio do espaço onde havia vida e agora não há mais nada. E este silêncio, que a eternidade jamais havia experimentado antes, foi o segundo dos eventos aterradores que aconteceram no céu imediatamente após a queda de Lúcifer. Por quanto tempo esse silêncio durou? A Escritura não nos diz, mas a pergunta em si já carrega um peso imenso, porque não é apenas uma pergunta sobre som e ausência de som. É uma pergunta sobre a adoração perfeita, ininterrupta, que havia sido o estado natural e contínuo do universo espiritual desde o momento em que o Criador havia chamado sua criação à existência, havia sido fraturada. Pela primeira vez na eternidade, o trono de Deus estava envolvido num silêncio que não era paz, mas ruptura, que não era contemplação, mas choque, que não era a quietude sagrada do ser em comunhão com o infinito, mas o silêncio ensurdecedor de uma realidade que havia acabado de ser rasgada ao meio. Os anjos leais estavam ali. Eles permaneciam. 2/3 ainda estavam presentes. Ainda eram capazes de adorar. Ainda queriam adorar. Porque a lealdade deles ao Criador havia sido provada na própria crise que acabara de acontecer. Mas como você retoma a adoração depois de uma ruptura desta magnitude? Como você encontra o tom, o ritmo, o ponto de entrada numa sinfonia que havia acabado de perder seu maestro e 1/3 de sua orquestra no meio de uma nota? Como você canta quando o ar ainda está cheio do eco do silêncio que substituiu a música? E havia mais. Havia algo além da simples ausência. Porque a adoração não é apenas som. A adoração é conhecimento. A adoração é a resposta de um ser criado ao que ele conhece e compreende sobre o Criador. E os anjos leais, naquele momento imediato após a expulsão, estavam processando algo que nenhum ser criado havia jamais precisado processar antes. Eles haviam acabado de testemunhar que a criação podia rejeitar o Criador, que a perfeição criada podia se voltar contra a perfeição eterna, que o mais belo, o mais sábio, o mais honrado entre todos os seres criados havia escolhido o eu no lugar de Deus e que a consequência deste ato havia sido uma expulsão violenta e definitiva que havia deixado o universo espiritual para sempre diferente do que era um relâmpago antes. O céu havia mudado. A adoração que voltaria a soar, e ela voltaria. Porque a eternidade não pode ficar em silêncio indefinidamente. Não seria a mesma adoração de antes. Não poderia ser. Porque agora ela seria cantada por seres que sabiam de uma coisa que não sabiam antes, que a liberdade da vontade criada era real, o suficiente para produzir uma queda como aquela, que a santidade de Deus era real o suficiente para responder àquela queda com a velocidade de um relâmpago, e que o universo espiritual era agora um lugar onde a lealdade havia sido testada, onde a escolha havia sido feita e onde o silêncio que se seguia ao relâmpago era o silêncio do limiar entre um antes e um depois que jamais poderiam ser apagados. Este era o estado do céu no minuto após a queda de Lúcifer. O trono vazio do guardião, o coral fraturado, a música interrompida. E no meio deste silêncio, que gritava em todas as direções da eternidade, os anjos leais esperavam. Porque havia algo mais, algo que ainda estava por vir.
o Criador, cujo trono havia sido deixado sem guardião, cujo coral havia sido partido ao meio, cujo universo havia acabado de testemunhar sua primeira e mais devastadora ruptura interna, ainda não havia falado. E quando Deus fala depois de um silêncio como aquele, o que ele diz muda tudo para sempre. Havia um silêncio no céu que nunca havia existido antes. Não era o silêncio da paz. Não era o silêncio da contemplação sagrada, aquela quietude rica e plena que os seres espirituais conheciam como o pano de fundo da adoração, o espaço entre as notas onde a glória de Deus respirava. Era um silêncio diferente, um silêncio com textura, com peso, com bordas afiadas. Era o silêncio que vem depois do trovão, quando o ar ainda vibra com a energia do que acabou de acontecer e todos os seres vivos permanecem imóveis, processando se o perigo passou ou se o pior ainda está por vir. E os 2/3 que permaneceram estavam naquele silêncio. Antes de continuar, precisamos estabelecer algo que raramente é dito com clareza suficiente nos púlpitos e nas salas de aula de teologia. Algo que, quando verdadeiramente compreendido, muda fundamentalmente a maneira como entendemos a natureza dos próprios anjos, a natureza do serviço celestial e a natureza daquilo que a Bíblia chama de temor do Senhor. Antes da queda de Lúcifer, os anjos não conheciam o julgamento, não no sentido experiencial, não como realidade vivida. Eles conheciam a santidade de Deus de uma maneira que nós, criaturas de carne e tempo, jamais poderíamos conhecer nesta vida, porque eles habitavam na presença direta daquela santidade. Eles a respiravam como nós respiramos o ar. Mas conhecer a santidade de Deus como uma realidade envolvente, como a atmosfera do universo espiritual, é diferente de ver essa santidade agir com poder de fogo consumidor contra uma criatura que escolheu a rebelião. É diferente de ser testemunha ocular do momento em que a perfeição encontra a iniquidade e a expulsa com a violência implacável de um relâmpago cósmico. Antes daquele momento, os anjos conheciam o amor de Deus, conheciam a generosidade do Criador, que havia transbordado de tal maneira que havia dado existência a seres além de si mesmo, que havia preenchido o universo espiritual de hierarquias e formas e funções de uma riqueza inimaginável, simplesmente porque o amor, por sua própria natureza, deseja compartilhar. Conheciam a sabedoria de Deus, que havia tecido a criação com uma inteligência e uma elegância que cada anjo explorava e admirava, como um estudioso que nunca chega ao fim de um livro, que se aprofunda infinitamente a cada página virada. Conheciam a proximidade de Deus, a acessibilidade do Eterno, que havia criado seres capazes de comunhão com Ele, que havia desejado ser conhecido e não apenas adorado de uma distância segura. Mas agora eles conheciam outra coisa. Agora eles sabiam, de uma maneira que nunca mais poderia ser esquecida, que o Deus que amava com um amor sem limites era simultaneamente o Deus cuja santidade era um fogo que não negociava com a iniquidade, que a mesma fonte da qual fluía toda a bondade e toda a beleza e toda a generosidade era também a fonte de uma justiça absoluta que não fazia exceções para o status, para a posição, para a antiguidade, para a perfeição prévia, para os serviços prestados no passado. Que Lúcifer, com todas as suas pedras preciosas e com todo o seu acesso às câmaras internas e com toda a sua história de serviço sagrado ao lado do trono, havia descoberto que nada disso funcionava como uma moeda de troca quando a iniquidade havia encontrado seu ponto de maturação completa em seu coração. Este foi o nascimento do temor do Senhor no coração dos anjos que permaneceram.
E precisamos ser muito cuidadosos aqui para não distorcer este conceito numa direção que a Escritura jamais o dirige. O temor do Senhor que os anjos leais experimentaram naquele momento não era o terror do escravo diante do tirano arbitrário. Não era o medo paralisante de quem serve a um ser caprichoso que pode destruir sem causa justa. Era algo muito mais profundo, muito mais rico, muito mais transformador do que o simples medo de punição. Era a compreensão visceral, experimentada na própria pele espiritual e não apenas conhecida como conceito abstrato, de que a realidade em que eles habitavam era governada por uma ordem moral tão fundamental, tão tecida no próprio tecido da existência, que nem o ser mais glorioso da criação podia violá-la sem consequências absolutas e imediatas. Era o reconhecimento de que a santidade não era um atributo entre outros na lista de características de Deus. Era a natureza do próprio ser, do qual toda a existência derivava. E que, portanto, qualquer ser criado que se posicionasse em contradição com essa santidade não estava apenas violando uma regra, estava se contradizendo a si mesmo na raiz. Estava se separando da própria fonte de sua existência. E a expulsão de Lúcifer não era apenas um ato de punição divina, era o universo corrigindo uma impossibilidade ontológica. Era a realidade reinstalando sua própria ordem depois de uma tentativa de subversão que jamais poderia ter sucedido. Os anjos leais compreenderam tudo isso no relâmpago da expulsão. E esta compreensão, este temor que era simultaneamente terror e reverência, e maravilha e adoração mais profunda do que jamais haviam conhecido, foi o que encheu o silêncio que se seguiu. Foi o que ficou no ar depois que a música parou. Foi o peso invisível, mas absolutamente palpável, que cada ser angélico leal carregava, enquanto olhava para o espaço onde o querubim ungido havia estado, e onde agora havia apenas o vazio do lugar que sua ausência havia criado. Miguel estava ali, o arcanjo guerreiro, aquele que mais tarde seria descrito pela Escritura como aquele que contendeu com o diabo, que liderou os exércitos celestiais na guerra cósmica do Apocalipse. Estava ali, naquele silêncio. E mesmo ele, mesmo o general dos exércitos do céu, cuja força e cuja coragem estão registradas em cada página da Escritura onde ele aparece, mesmo ele deve ter ficado imóvel por um momento diante da magnitude do que havia acabado de acontecer. Não de medo de Deus no sentido de desconfiança, mas no sentido de uma reverência tão profunda que exigia silêncio antes que qualquer movimento fosse possível. Gabriel estava ali, o mensageiro do trono, aquele cujo nome significa Deus é minha força, que havia de anunciar o nascimento de João Batista a Zacarias e o nascimento do próprio Filho de Deus a uma jovem de Nazaré, estava ali naquele momento primordial. E a experiência daquele momento haverá de ter moldado de maneira permanente a maneira como Gabriel depois transmitia as mensagens divinas. Porque quem transmite mensagens de um Deus que conhece apenas de segunda mão, fala de uma maneira. E quem transmite mensagens de um Deus diante de cuja santidade ficou absolutamente imóvel num silêncio de fogo consumidor, fala de uma maneira completamente diferente. Todos eles estavam ali. E todos eles estavam processando a mesma realidade. O universo jamais seria o mesmo. A inocência da criação havia terminado. Não no sentido da queda, porque eles haviam permanecido leais, mas no sentido do conhecimento. Eles agora sabiam o que a rebelião parecia. Sabiam o que acontecia quando um ser criado tentava roubar para si a glória que pertencia apenas ao Criador. Sabiam como Deus respondia a isso. E este conhecimento
Era uma responsabilidade que pesava sobre cada um deles com uma intensidade que não existia antes. E então, no meio daquele silêncio pesado e quente como brasa, Deus se moveu. O que Deus fez a seguir é talvez o ato mais desconcertante, mais subversivo, mais radicalmente inesperado da história do universo. E é o ato que explica, com uma clareza que não deixa espaço para dúvida, por que Satanás odeia os seres humanos com um ódio que transcende qualquer explicação racional. Por que ele dedicou cada recurso, cada estratégia, cada momento da sua existência miserável a destruir, corromper, enganar e arrastar para a ruína a humanidade? Por que o ódio dele em relação a nós não é apenas inimizade tática? É algo pessoal, é algo que queima nas profundezas do seu ser com a intensidade de uma ferida que nunca cicatrizou porque nunca poderia cicatrizar. Deus não criou outro querubim para substituir Lúcifer. Pense na enormidade desta decisão. O posto estava vago. A função estava sem executor. O lugar de máxima honra na criação, o posto do guardião do trono, o cargo do ministro de adoração estava disponível. E Deus, que havia criado Lúcifer com uma perfeição que era o ápice de tudo que um ser espiritual poderia ser, certamente tinha o poder e a sabedoria para criar outro ser espiritual de igual ou maior magnificência. Podia ter criado um novo querubim ainda mais glorioso, ainda mais sábio, ainda mais dotado de perfeição cintilante. Podia ter preenchido o vácuo do trono com uma nova obra-prima que demonstrasse que a queda de Lúcifer havia sido apenas um contratempos temporário, rapidamente corrigido com um novo ato criador. Mas não foi isso que Deus fez. Em vez disso, ele olhou para o pó da terra, não para os reinos espirituais de onde havia tirado os anjos, não para as esferas de fogo e luz onde habitavam os seres celestiais, não para nenhuma dimensão de glória, ou de poder, ou de esplendor etéreo. Ele olhou para o plano material que ele mesmo havia criado, para o elemento mais humilde, mais sem pretensão, mais radicalmente oposto ao brilho de pedras preciosas e à música dos tambores e pífaros que havia caracterizado Lúcifer. Ele olhou para a terra, para o barro, para o pó que o vento levanta e que a chuva dissolve e que o pé esmaga sem nem perceber. E com esse pó, ele formou suas mãos. Gênesis 2 diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. A palavra hebraica usada para formou é yatsar, a palavra do oleiro. A palavra daquele que trabalha o barro com as próprias mãos, que pressiona e molda e refaz, que coloca a forma com uma intimidade que exige contato direto. Este não foi um ato criador à distância. Deus não pronunciou um comando e o homem apareceu. Ele se abaixou. Ele colocou a eternidade em contato direto com o temporal, o infinito em contato com o finito, o Criador em contato com o pó. E das mãos do ser que havia lançado Lúcifer como um relâmpago do alto dos céus, emergiu uma criatura de barro. E então Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Em hebraico, Nishmat Shayim, o sopro dos viventes, uma transmissão direta de algo do próprio ser de Deus para dentro da criatura de pó. Não uma criação à distância, não uma delegação de função, mas uma ação de intimidade sem paralelo. Deus colocando algo de si mesmo para dentro de uma criatura de terra, para que ela se tornasse um ser vivo, uma alma vivente. E então Deus disse algo que fez toda a hoste angélica parar mais uma vez. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus. Em hebraico, Tselem Elohim. Não a imagem dos anjos, por mais gloriosos que fossem. Não a imagem de nenhum ser criado, por mais elevado que estivesse,
na hierarquia celestial. A imagem do próprio Criador. Este ser de barro, esta criatura que não tinha asas nem chamas, que não habitava nos reinos espirituais, nem tinha acesso ao Monte Santo, que precisava dormir e comer e que voltaria ao pó de onde havia saído. Seria a única criatura em todo o universo que carregaria em si a imagem do Deus eterno. E junto com esta imagem, Deus deu ao homem algo que destruiu definitivamente qualquer possibilidade de que Satanás considerasse este evento como irrelevante para ele. Deus deu ao homem autoridade. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. O ser de barro recebeu um mandato de domínio sobre o mundo material que Deus havia criado. Recebeu um reino para administrar. Recebeu uma posição de honra e de representação que não era dissimilar na sua estrutura fundamental à posição que Lúcifer havia ocupado no mundo espiritual. Então, como se tudo isso não fosse suficiente, Deus fez algo que selou para sempre a natureza do ódio que Satanás nutriria pela humanidade. Ele trouxe os animais diante do homem para que o homem os nomeasse. Em toda a cultura do Antigo Oriente Próximo, e este contexto não é perdido nos escritores bíblicos, o poder de nomear era o poder de definir, o poder de estabelecer a natureza de algo, o poder do que conhece sobre o que é conhecido. Era uma prerrogativa de autoridade, e Deus a entregou a uma criatura de barro. E a Escritura diz que o que o homem chamasse cada ser vivo, esse seria o seu nome. Deus ratificou. Deus confirmou. Deus, o Criador soberano do universo, colocou o seu selo de aprovação nas decisões de nomeação feitas por uma criatura que havia saído do pó menos tempo antes do que qualquer relâmpago dura. Se você quiser entender por que Satanás odeia a humanidade, você não precisa ir mais longe do que este momento. Porque o que aconteceu aqui, do ponto de vista de Satanás, é uma humilhação de proporções que não tem equivalente em nenhuma outra parte da história do universo. O ser mais glorioso da criação, o selo da perfeição, o guardião do trono, o maestro do coral celestial, havia reivindicado para si o trono das estrelas e havia sido lançado ao abismo. E em resposta, o Deus que ele havia desafiado não criou um substituto mais glorioso que demonstrasse a superioridade do divino. Não, ele se abaixou até o pó, formou com as próprias mãos uma criatura de barro, soprou nela de si mesmo, deu-lhe a própria imagem e entregou a ela o domínio da criação. Isto é o que os teólogos chamam, em linguagem técnica, de escândalo da encarnação do plano divino. Deus escolheu, deliberadamente e com soberania absoluta, que o ato de substituição do cargo que Lúcifer havia perdido aconteceria através do ser mais improvável possível. Não para demonstrar a força bruta do divino, que já havia sido demonstrada com o relâmpago da expulsão, mas para demonstrar algo que Lúcifer jamais havia compreendido, que a grandeza que importa ao Criador não é a grandeza do brilho externo, da posição hierárquica, da magnitude do poder acumulado, é a grandeza da dependência humilde, da criatura que sabe que é criatura e que recebe a imagem de Deus, não como uma reivindicação, mas como um presente imerecido. Nós, os seres humanos, somos a resposta viva de Deus ao orgulho de Lúcifer. Somos o checkmate cósmico. Cada vez que um ser humano se ajoelha em adoração, cada vez que uma voz humana se eleva em louvor, cada vez que um coração de carne dobra sua vontade diante do Criador com humildade e gratidão, está acontecendo algo que é simultaneamente a coisa mais natural do mundo e a maior afronta possível
ao ser que havia declarado que serei semelhante ao Altíssimo. Porque o que está acontecendo naquele momento de adoração humana é que uma criatura de barro está fazendo aquilo que o ser mais glorioso da criação havia recusado fazer. Está reconhecendo sua natureza criada. Está devolvendo ao Criador a glória que o Criador lhe emprestou. Está preenchendo, com voz humana e coração humano e joelhos que dobram sobre a terra da qual foram tirados, o vácuo que Lúcifer havia deixado na sala do trono. Não é de admirar que Satanás odeie a oração. Não é de admirar que Satanás odeie o louvor. Não é de admirar que ele dedique recursos infinitos a distrair, a desencorajar, a envergonhar, a silenciar a adoração humana. Porque cada momento de adoração genuína de um ser humano é, ao mesmo tempo, uma proclamação da soberania de Deus e uma lembrança da derrota de Satanás. É o barro dizendo ao ser de fogo que havia querido roubar o trono: eu fiz o que você não fez, eu me abaixei, e por isso estou em pé. E agora, diante de tudo que contemplamos juntos neste momento, diante da magnitude cósmica da queda de Lúcifer e da maravilha insondável de que somos a resposta de Deus a essa queda, há apenas uma coisa adequada a fazer. Precisamos orar, não como um ritual de encerramento, não como um protocolo religioso que finaliza um conteúdo de entretenimento espiritual, mas como seres que acabaram de olhar para dentro da eternidade e que precisam responder ao que viram com a única linguagem que é verdadeiramente adequada, a linguagem da criatura diante do Criador. Pai eterno, Deus do universo, aquele que sentou no trono antes que houvesse tempo e que sentará no trono depois que o tempo acabar, nós nos aproximamos de Ti agora com o peso daquilo que contemplamos. Vimos a glória que Lúcifer carregava e vimos a rapidez com que essa glória se corrompeu quando ele voltou os olhos para si mesmo em vez de voltá-los para Ti. Vimos no relâmpago da expulsão a seriedade absoluta da Tua santidade. E agora, Senhor, nós Te pedimos uma graça que só Tu podes conceder. Livra-nos do orgulho, Pai. Livra-nos da semente que derrubou o anjo de luz, porque nós sabemos, com toda a honestidade que somos capazes de reunir diante de Ti, que esta semente não mora apenas na história de Lúcifer. Ela mora em nós, mora nos momentos em que queremos o crédito que pertence a Ti. Mora nas vezes em que nossa conquista, nossa beleza, nosso talento, nossa inteligência, nossas realizações se tornam espelhos que aprisionam nosso olhar em nós mesmos, da mesma maneira que o esplendor de Lúcifer aprisionou o olhar dele. Mora na resistência silenciosa que sentimos quando a Tua vontade contradiz a nossa. Mora no eu vou que sussurramos dentro de nós mesmos quando Tu dizes não. Nós pedimos, Senhor, que Tu sejas o Deus que nos guarda desta armadilha. Não porque tenhamos força suficiente para resistir por conta própria, mas porque vimos hoje o que acontece quando um ser, qualquer ser, confia em sua própria suficiência em vez de confiar em Ti. Vimos o relâmpago, vimos o vácuo, vimos o silêncio e não queremos aquilo. Faz com que entendamos o privilégio impossível de sermos feitos à Tua imagem. Não como uma razão de orgulho, porque o orgulho foi exatamente o que destruiu aquele que deveria ter ensinado o universo a adorar, mas como uma razão de espanto e de gratidão que não tem palavras adequadas. Somos barro, somos poeira, somos criaturas cujo fôlego depende da Tua misericórdia a cada segundo que passa. E ainda assim, carregamos em nós a marca do Teu próprio ser, a impressão da Tua imagem, o sopro do Teu fôlego que nos fez almas viventes. Isso não é um mérito nosso para exibir,
É um presente teu, para guardar com tremor e com alegria, que o nosso louvor seja puro, Senhor, que ele preencha o vácuo que Satanás deixou, não com a perfeição técnica dos tambores e dos pífaros que foram preparados no corpo do querubim ungido, porque nós não somos feitos de pedras preciosas, nem habitamos nas câmaras de fogo. Somos feitos de barro e de respiração, mas que exatamente por isso o nosso louvor seja precioso a ti de uma maneira que o louvor de Lúcifer deixou de ser, que seja louvor livre, louvor escolhido, louvor que vem de criaturas que sabem o que custa não louvar, que viram na história cósmica, que contemplamos hoje a consequência de um coração que se fecha para a adoração e que ainda assim escolhem abrir, que ainda assim escolhem dobrar o joelho, que ainda assim escolhem devolver a ti a glória que veio de ti. Mantém-nos firmes no teu exército, Pai, como Miguel permaneceu, como Gabriel permaneceu, como os 2/3 que fizeram a escolha mais fundamental de toda a existência criada. A escolha de continuar sendo o que foram feitos para ser, criaturas em comunhão com o Criador, seres que recebem sua identidade não de dentro de si mesmos, mas de ti. Nós queremos estar do lado certo desta linha, não por medo do relâmpago, embora a reverência pela tua santidade seja parte legítima e necessária do nosso relacionamento contigo, mas por amor ao Deus que se abaixou até o pó para nos formar, que soprou de si mesmo para nos dar vida, que nos concedeu a honra inacreditável de sermos a tua imagem no mundo material. Que o orgulho encontre em nós um terreno que não é fértil para ele. Que quando ele vier, como inevitavelmente virá, na forma da conquista que nos seduz a nos esquecer de onde veio, ou na forma da ferida que nos seduz a achar que merecíamos melhor, ou na forma da comparação que nos seduz a olhar para outros e para nós mesmos em vez de olhar para ti, que nós nos lembremos deste relâmpago, que nos lembremos do silêncio que se seguiu, que nos lembremos do vácuo no lugar do trono e que escolhamos, com toda a liberdade que tu nos deste, não ir por aquele caminho. Amém. Lúcifer perdeu o céu e jurou destruir a terra. O seu ódio, agora livre das câmaras sagradas, transbordou sobre a humanidade com uma ferocidade que foi crescendo ao longo dos séculos, até atingir um ponto de corrupção tão profunda, tão total, tão arraigada no próprio código genético e moral da civilização humana, que Deus olhou para o que havia sido criado com amor e tomou uma decisão de proporções absolutamente devastadoras. A Escritura registra que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra e que todo o pensamento do coração humano era continuamente mau, que seres de outra esfera haviam cruzado fronteiras que não deveriam ser cruzadas e corrompido a própria carne da humanidade, que o projeto original havia sido tão sistematicamente sabotado pelo ódio do caído que apenas um homem e sua família imediata ainda carregavam a integridade necessária para que a história humana pudesse continuar. E Deus enviou o dilúvio, uma reset cósmico, uma limpeza de proporções globais, águas que subiram acima das montanhas mais altas e que varreram de sobre a face da terra tudo aquilo que o ódio de Satanás havia corrompido. E no meio daquelas águas, uma estrutura de madeira com dimensões que a engenharia moderna olha com espanto, carregando o futuro de toda a vida terrestre dentro de sua escuridão protetora. A Bíblia registra que quando as águas abaixaram, a arca de Noé pousou nas montanhas do Ararat. Mas o que aconteceu com aquela estrutura colossal? Por quanto tempo ela sobreviveu? Será que ainda existe, congelada no tempo, no topo de uma montanha remota,
esperando para ser encontrada. A ciência moderna encontrou algo no topo daquela montanha que deixou a comunidade acadêmica em estado de choque e negação. Imagens de satélite, expedições, estruturas de madeira em altitude impossível para qualquer construção humana natural. Quer ver a prova física de que o dilúvio realmente aconteceu? Clique no vídeo que está na sua tela agora. Arqueólogos em choque. A verdade sobre a Arca de Noé. Partilhe essa revelação cósmica com alguém que precisa ouvir estas verdades e inscreva-se no canal para mais verdades bíblicas que a academia prefere ignorar e que o céu quer que você conheça.